Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses 4:2. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe você, a sua família, a sua semana e seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão. E o tema escolhido para falarmos um pouco hoje é a importância da oração na vida do cristão. Sabemos que o mês de janeiro é escolhido por muitas igrejas no Brasil e no mundo para iniciar as suas campanhas de oração. Há algumas igrejas que iniciam os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, a igreja que faz a Semana Mundial da Oração e várias igrejas escolhem os seus motivos para iniciarem as suas campanhas de oração. Mas eu pergunto a você, qual é a importância da oração para o cristão? Qual é o perigo de não orar? Quais são os benefícios que a oração traz para o cristão? Pois bem, fique conosco até o final desse vídeo e seja abençoado por esta palavra. O Dr. Martin Lloyd-Jones, grande pregador do século XX, diz que a oração é a mais elevada atividade da alma humana. O homem se encontra no seu maior e melhor estado quando de joelhos fica face a face com Deus. Sabemos que a oração, ela é o carro-chefe, ela é o motor que faz funcionar a vida espiritual do cristão. Por ser a mais elevada atividade da alma humana, a oração também tem como função ela mostrar o nível de espiritualidade, a condição espiritual do homem. Como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Ou seja, a oração, ela é o ato de conversar com Deus, de se comunicar com Deus, de receber as promessas, de receber as bênçãos, de receber os livramentos. Como não se lembrar de que no Jardim do Éden, Deus vinha face a face falar com Adão? E não se lembra também que Deus havia determinado que destruiria Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados, mas por intermédio de Abraão, que intercedeu pelo seu sobrinho Ló, Deus poupou a Ló e as suas filhas. Por causa da oração, por causa da intercessão de Abraão, Deus poupou a vida de Ló. Temos também várias outras passagens bíblicas que falam a respeito da intervenção divina por intermédio da oração. Quem não se lembra de Ana, que era estéril, mas clamou a Deus e disse a Deus que se Deus lhe desse um filho, ela consagraria esse filho ao Senhor. Então Deus abre a madre de Ana e Ana engravida e dá à luz a um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Samuel. E também o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, em vários momentos ele escolhe lugares silenciosos e ia orar a Deus, clamava ao Pai. E por saber que a oração ela é o tema mais importante, ela é a atividade espiritual mais importante da igreja, como nós devemos cultivar uma vida de oração nesses dias tão corridos, tão cheio de atividades seculares na nossa vida, como separar o momento de oração para estarmos a sós com Deus? Primeiramente, nós devemos definir as prioridades na nossa vida. A nossa prioridade como cristão é o reino de Deus. Então nós devemos colocar o reino de Deus, a comunhão com o nosso Pai, como prioridade, como tema principal da nossa vida. E todos os dias devemos separar um momento para a leitura da palavra e para estar a sós com Deus, confessando os nossos pecados e falando a Ele sobre as nossas necessidades. A oração ela não é meramente informativa, porque Deus ele é onisciente, Ele não precisa ser informado das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mas a oração ela tem como função de trazer um relacionamento entre o homem e Deus. Olha que o Charles Spurgeon diz em um dos seus devocionais, ele diz assim: se o Senhor falou tanto sobre a oração é porque sabe o quanto precisamos dela. Nossa necessidade é tão profunda que até chegarmos ao céu não devemos parar de orar. A oração é tão importante para as nossas vidas, queridos, que nós não alcançamos as promessas de Deus sem a oração. Nós não conseguimos nos achegar ao trono da graça de Deus e falar ao Pai pessoalmente sem a oração.
Nós não conseguimos ser curados, sarados, exortados, consolados por Deus sem a oração. Sem a oração não conseguimos alcançar nada de Deus. Deus fala ao homem de várias maneiras. Ao longo da Bíblia Sagrada, Deus mostra que Deus usou profetas, Deus usou mula, Deus usou uma baleia, Deus usou nações para trazer juízo sobre a casa de Israel, mostrando que ali era o modo que Deus estava usando para trazer a sua mensagem de arrependimento para o seu povo. Mas nesses últimos dias, por intermédio do Pai, por intermédio do Filho e do Espírito Santo, nós nos achegamos a Deus por intermédio da oração. O problema da falta de oração é um desafio para o cristão moderno nos dias de hoje. Muitas vezes, a vida agitada e as distrações podem afastar os crentes da prática da oração regular. No entanto, a Escritura adverte sobre os perigos dessa negligência, os perigos de cair em tentação, de cair em pecado, de virar as costas para Deus e muitos outros motivos que a falta de oração causa na vida do crente. O esfriamento espiritual, a falta de amor, a falta de empatia. Então, quando não oramos, estamos dizendo que Deus não é o suficiente para nós, de que Deus não é o nosso ajudador, de que Deus não é aquele que está com os ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor e nos ajudar no momento oportuno. Filipenses 4, de 6 a 7 diz assim: não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Se você está congregando em uma igreja que iniciou uma campanha de oração no mês de janeiro, mantenha firme esse propósito e que o seu momento com Deus e que a sua campanha de oração não seja somente no mês de janeiro, mas que enquanto você não chegar ao céu, você continue orando, você continue clamando, você continue entrando na presença do Pai, apresentando a sua vida, intercedendo pela sua família, orando para a conversão das pessoas, para que Deus abra o coração do ser humano e essas pessoas se arrependam e creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a palavra que eu tenho para os irmãos no dia de hoje. Mantenha firme a sua vida de oração. Não troque o seu momento com Deus por nenhum prazer deste mundo. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida e continue mantendo a sua vida de oração. Amém? Que Deus abençoe.